Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Chamaram todos aí, conforme eu falei, né? Abram agora os ouvidos do coração, porque nós vamos falar de um tema tão relevante, né? Tão lindo. Falaremos sobre a Páscoa. Nossa convidada, Maíla Guiar, uma querida nossa aqui, ela que é teóloga e professora, e muito bom ter você aqui para falar sobre a Páscoa, Maíla. Nossa, eu fico feliz de estar aqui com você, Cláudia, com todas as pessoas que nos acompanham. Muito obrigada pelo convite. Imagina, e você, né, que tem tamanha sabedoria, tamanho conhecimento, né? Gente, eu fui aluna dela no EDAP, no ano de 1500, lá atrás, o tempo jurássico. Ai, meu Deus! E saber que bom que nós mudamos quase pouquinho, verdade, né? Verdade, está lá sempre à disposição. Ai, um trabalho maravilhoso também. Obrigada. Mas, Maíla, assim, de onde que originou a Páscoa? Por que existe esse nome Páscoa, Maíla? Então, na verdade, a gente tem principalmente duas Páscoas. A chamada Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Na verdade, o termo Páscoa significa passagem. Então, na Páscoa judaica, o que comemora? Comemora a saída do povo de Israel, do povo hebreu, lá do Egito, onde eles eram escravos, e que com o processo de libertação, liderados por Moisés, Deus que vê o clamor, a escravidão que aquele povo estava passando, organiza esse povo, luta contra o faraó, retira esse povo, então, lá do Egito, levando-os de volta à terra prometida, que é a terra de Israel. A essa passagem, que vai ser algo marcante para todo o povo judeu, eles chamaram então de Páscoa. Sim. E é a maior festa judaica até hoje, porque lembra essa presença de Deus com essa mão forte libertando-os dessa escravidão. Vem Jesus, mas Jesus nos dá agora um novo sentido para essa passagem. Nós também éramos escravos, mas não de um lugar ou de um governante, mas da morte, do pecado. E Jesus, então, vem, nos resgata e nos devolve a vida eterna com a sua morte e ressurreição. A partir de então, nós temos aquilo que nós comemoramos e é tão relevante para nós, que é a Páscoa cristã. Exato. Então, é muito importante saber que existia. Até hoje, eles comemoram essa Páscoa judaica, mas Jesus vem dar um caráter muito maior a ela, porque agora nós somos libertados de toda essa escravidão que o pecado nos trazia e nos afastava para sempre de Deus. Sim. Jesus, então, nos oportuniza essa vida nova que a Páscoa nos traz. A oportunidade que a gente tem, né, de rever, de reescrever, de vida, né? De ressurreição, sobretudo, não é? É uma vida nova. A Páscoa nos deve trazer esse sentimento de que nós somos amados por esse Deus e Deus nos quer junto a Ele, nessa vida nova que a Páscoa, a cada ano, deve trazer no nosso coração. E é esse o significado para nós cristãos da Páscoa, Maíla? Exatamente. Muitas vezes a gente se perde hoje nessa Páscoa comercial, nessa Páscoa da mídia, mas no fundo nós cristãos, nós temos que sentir exatamente isso. É sentir que Deus, Ele conta conosco, Ele sempre nos amou, Ele sempre esteve em nossa busca. Desde lá o Egito, quando nos tira dessa situação de morte, mas principalmente a morte que nós vivíamos pelo pecado. Então, através da cruz e principalmente da ressurreição de Jesus, esse Deus demonstra infinitamente o seu amor. Então, nós temos que sentir tudo isso, agradecermos a Deus, porque Ele sempre está disposto a nos mostrar um caminho novo. Assim como eles fizeram um caminho de volta do Egito para a Terra Prometida, Jesus então nos ensina que é sempre possível, a cada Páscoa, renovar esse sentimento na nossa vida. Isso que você fala em relação da mídia, as pessoas fazem aquela correria atrás dos ovos de Páscoa, tem o símbolo do coelho, né? A questão do símbolo da vida, mas também de uma forma de... Claro que o nosso olhar é voltado a Jesus. Sim. Né? A ressurreição, enfim, esse olhar amplo, como você colocou, para nos salvar, né? Do pecado, sobretudo. Mas quando vem essa questão de mídia, enfim,
de uma forma ou de outra também é uma maneira de aproximar as famílias, de reunir as famílias, aquele almoço de Páscoa, não é? No sentido mesmo de reorganizar essas famílias que às vezes são afastadas, Sim. Maíla? Sim, eu acredito de uma forma, Claudinha. Tudo que nós vivemos, por exemplo, nessa questão do almoço de Páscoa, do ovo que as crianças ficam esperando, do coelho de Páscoa, tudo isso pode e tem um sentido se nós soubermos o sentido maior que a Páscoa tem, que é a ressurreição de Jesus. E Essa vida nova, crianças, né? ensinando. Isso. Agora, tudo isso deve colaborar. Então, por exemplo, se tem o ovo da Páscoa, o que significa esse ovo, né? Essa vida nova? Porque dentro do ovo, ali vai sair uma vida. Então, traz isso, ensina as crianças que Jesus também nos deu uma vida nova. Ah, tem o coelhinho, por que o coelhinho da Páscoa? Ah, porque o coelhinho, ele é um animal que é cheio de vida, tem muitos filhos, é sempre uma vida sendo gerada muito rapidamente. Né? Ensina isso, ensina que a Páscoa sempre nos traz essa vida nova. É um Jesus que quer sempre que nós tenhamos esse sentimento de querer renascer de novo. O almoço da Páscoa é importante, nós nos encontramos, ficamos felizes, juntamos toda a família, mas que isso sirva para que a gente faça isso sempre. Então, acho que nada é perdido, desde que a gente ponha o verdadeiro sentido que essa festa tem e agregue todos esses valores a essa mensagem cristã que deve ser o mais forte na nossa vida. Vendo a Maíla falar, sabe o que me veio forte para poder compartilhar com vocês também? Assim, Maíla, domingo de Páscoa, aquela celebração, uma família toda reunida, aquelas crianças maravilhosas, né, de arteiras em casa, correndo para lá e para cá. Fazer caça aos ovos. Gente, não precisa ser aquele ovo mais caro, aquele ovo maior, aquela competição, né, de quem ganha o maior ovo. Sim. Aqueles ovos que são menorzinhos, né, até significativos. Então, de repente, se você quiser, vocês mesmos produzirem com as crianças os ovos pintadinhos, né, façam uma caça ao tesouro. E o que é o tesouro? Eles vão achar, né, os ovinhos, mas junto com as crianças, os pais, os avós, os tios, todos participando. A cada encontro, falar sobre um tema em relação à importância da Páscoa. Olha, nós encontramos. Então, qual é o tesouro maior? É Jesus. Exatamente. Vai fazendo essa catequese. Isso. A cada encontro de um ovinho, desse prêmio para ele. Isso. Desse ninho. Na verdade, a gente aprende uma coisa nova sobre esse Jesus e assim a gente vai catequizando. Inclusive, Cláudia, na Páscoa judaica, quando eles fazem essa celebração, essa comemoração, toda a família se reúne, então, em volta da mesa. Olha, que bacana. E eles fazem, começando dos mais velhos, todos eles contando como foi esse momento em que eles viveram no Egito, como Deus os libertou. E as crianças, começando dos mais pequenos, vão fazendo essas perguntas. Vô, o que aconteceu? Aí ele conta. Como Deus o libertou? Ele conta. Então, durante a noite inteira, eles vão fazendo essa catequese, comendo, porque a comida é sempre um motivo de alegria, de encontro, e as duas coisas vão acontecendo. Então, na verdade, a gente pode usar dessa dinâmica exatamente para deixar presente isso que é bom para elas. Elas gostam dessa questão dos ovos, do coelhinho, tudo, mas os pais participando e sendo realmente esses transmissores dessa mensagem de Deus para os nossos filhos. A Páscoa judaica é na mesma época que a nossa? Nem sempre, nem sempre coincide. Tem épocas que as datas se conjugam, mas nem sempre isso acontece. A Páscoa, a gente tem que lembrar que ela é uma data móvel. Por isso que você percebe que num ano ela acontece no início no final de março, tem época que está no início de abril, tem outras épocas que estão lá na metade de abril, ela é uma data móvel. E por que ela é uma data móvel? E a partir de onde ela é marcada? Porque na verdade é a Páscoa que marca todas as festas cristãs. Ela é sempre celebrada na primeira lua nova da primavera. Olha! Porque foi nesse momento, né, nessa festa judaica, em que eles comemoravam, então,
a primeira lua nova, o sábado da primeira lua nova da primavera. Aí você pensa assim, mas nós não estamos na primavera aqui, no Brasil, nós no hemisfério sul. Porque lá no hemisfério no hemisfério norte é primavera. Para nós aqui é o hemisfério sul, o outono. Então, para nós é sempre o primeiro domingo, porque nós comemoramos a Páscoa no domingo. Então, vai ser o primeiro domingo de lua nova do outono. A gente entrou no outono agora em março, por isso a primeira lua nova, a primeira lua cheia, a gente vai ter exatamente agora na Páscoa. E por isso que ela acaba sendo móvel. Isso. Móvel. E podem reparar, todas as vezes que a gente tem a Semana Santa e logo em seguida vai ter a Páscoa, tá sempre lua cheia. Olha. É sempre a lua cheia. Então a gente vai sempre perceber isso, que é o que vai, na verdade, marcar o momento da Páscoa para nós. Gente, que coisa maravilhosa. E você está falando assim, eu estou viajando já em outras questões também acerca de outono, né? Que é um preparo já para a gente poder ir para o inverno, que as árvores vão trocando as folhas, e assim como tem a ressurreição de Jesus, a gente vai trocando as nossas folhas também, né? Isso, é sempre renovar. Renovação. Porque na verdade na nossa vida segue um pouco o ciclo da natureza também, né? A gente tem o momento da gente trocar as folhas, da gente se resguardar, que é o inverno. Depois a gente desabrocha com a alegria das flores, que é a primavera. Depois a gente expande de luz, que é o verão. Então, às vezes, a gente também vai fazendo isso na vida. Momentos de ficar mais quietinho, momento que a gente tem que se renovar, momento que a gente se abre para o mundo. E assim vai sendo um ciclo. Inclusive, quando lá no início do programa você perguntava da Páscoa, as Páscoas que existem, até mesmo quando se tem na primavera o nascimento dos primeiros animais, que acontece exatamente no período da primavera, porque no hemisfério norte as estações do ano são bem definidas. Esse momento em que as crias começam a nascer, eles chamavam isso de Páscoa. Olha isso, chamavam que é vida. Vida, sempre ligada à vida. A vida, essa renovação, esse começo de tudo. Então, todo esse clima de Páscoa está ligado, então, a essa presença. E que Deus maravilhoso nós Deus temos, Maíla. Deus é muito pedagógico, né, Claudinha? Muito! Deus ensina a gente do jeito que a gente consegue compreender. Seria muito difícil Deus fazer a gente entender tudo isso. Então, o que ele faz? Pega aquilo que é da nossa vida. É a lua cheia, o nascimento das crias, é Deus que faz essa passagem da gente no momento de aflição, tira a gente dessa escravidão, vai ensinando a gente através da morte, da ressurreição de Jesus. Tudo Deus usa argumentos para que a gente compreenda melhor tudo isso. Ai, eu fico emocionada com essa poesia, né? Uma poesia. E o melhor de tudo é real. Verdade. É real, a gente sente em nossa vida, não é? A gente precisa sentir. Acho que algo importante nesse momento de Páscoa, a cada ano, é que nós possamos entrar dentro desse mistério e ser algo que realmente toque meu coração. Que eu saia de cada Páscoa realmente renovada, com força, acreditando nesse Deus, nesse amor. Que não seja algo distante, que o mundo vive, mas eu estou alheio a tudo isso. É muito triste quando a gente vê as coisas acontecendo, mas a gente não faz parte de tudo isso. Então, eu acredito que esse seja o grande desafio que a gente precisa ter a cada Páscoa que a gente vai vivendo. E gradativamente a gente vai amadurecendo, né? Emocional, sobretudo espiritualmente também, não, Maíla? A gente precisa. O nosso grande desafio aqui nesse mundo é nós crescermos espiritualmente. Eu acho que esse crescimento físico a gente já faz por conta, mas crescer espiritualmente precisa um pouco de nós. Então, esse querer, esse buscar, que a gente participe de todos esses momentos nas nossas comunidades. Eu fico muito triste quando, às vezes, a gente utiliza esses momentos de feriado, que a gente tem essas paradas no calendário civil, e que são por conta de festas cristãs, e, no entanto, muitas vezes a gente nem participa na igreja de tudo isso. Então, a gente pode viajar, a gente pode ver a família, os amigos, pode,
mas nunca se esqueça. Ir celebrar na sua comunidade, porque para cada uma dessas festas que a gente passa, nós temos que sair abastecidos espiritualmente. Então, a gente precisa de tudo isso. Mas isso deve também ser uma vontade nossa. A gente tem que ter esse propósito de sair de cada Páscoa, desse momento aí, melhores espiritualmente. Por isso que eu acho importante sempre inserir as crianças. Com porque, certeza. como dizem, elas são o nosso futuro. E o nosso Sim. futuro é agora, não é amanhã. Não. Então, para que a gente realmente queira um futuro melhor, eu acredito que a gente tem muita gente boa nesse mundo, muita gente espiritualizada, voltada para esse olhar para as coisas que são do alto, né? Mas para que isso se perpetue definitivamente, se torne um mundo cada vez melhor, a gente tem que olhar para as nossas crianças, não é? Sim. Então é tão importante elas saberem o que é que está acontecendo. Exato. Assim como a missa, a Santa Missa, Exato. né? Saberem cada momento, Exatamente. não é? Se a gente não vai inserindo essas crianças dentro desse contexto, daqui a um tempo, como elas vão viver tudo isso? Se a elas não foi passada essa catequese, esses ensinamentos tão preciosos. Então, mesmo que elas não compreendam tudo, porque a maturidade ainda não é suficiente, mas de viver aquilo que elas estão ali sendo proporcionadas a ela. E acho que uma coisa é muito importante, você como psicóloga vai poder afirmar isso melhor que eu. Lá dentro fica. Então, essa memória afetiva delas. Então, lá na frente, quando elas puderem vivenciar tudo isso, elas vão resgatar isso lá do passado. Lá não tinha toda a compreensão, mas esse afeto, essa mensagem ficou. E aí, grandes, né, adultos, um dia, elas vão poder ressignificar tudo isso. Exatamente. E lembrando que isso é desde, da vida intrauterina, desde quando está no ventre da mãe. Que maravilha que é ter a Maíla aqui conosco, não é, gente? Falando sobre esse assunto tão lindo, todo poesia, todo Jesus, Deus, olha que maravilha. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.